Fala galera, Luiz Otávio com mais um tutorial de tecnologia aqui para você e hoje continuando com o nosso cursinho de PHP, a gente vai falar sobre a herança, que é uma parte da programação orientada a objetos aqui, beleza? A herança é como na vida real, certo? Tipo, um filho herda algumas características do pai ou da mãe ou de ambos, certo? O pai herda algumas características do avô, do pai dele e assim por diante, certo? Então a gente tem isso aqui na programação, especificamente em PHP, certo? Vamos começar bem simples aqui para que você entenda o conceito e depois, ao longo das aulas, a gente vai aumentando a complexidade disso daqui, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar algumas classes com algum nível de abstração aqui, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma classe veículo e depois a gente vai criar outras classes que herdam métodos dessa classe veículo. Então, por exemplo, um veículo é uma coisa bem abstrata, certo? Você pode imaginar um veículo como um carro, uma bicicleta, uma moto, um avião, uma carroça, são todos veículos, certo? Então a gente vai criar uma classe global, veículo, certo? E depois, na classe filha, que a gente chama de subclasse ou classe filha, essas classes vão ser mais específicas. Então a gente vai ter, por exemplo, uma classe de carro, uma classe de moto, uma classe de bicicleta, se você criar. E essas classes filhas herdam características de um veículo, entendeu? Então vamos começar aqui com o código, porque eu ficar falando aqui, talvez você entenda melhor vendo o código do que escutando eu falando aqui. Então vamos criar uma classe de veículo aqui, certo? E essa classe de veículo é uma classe normal, beleza? A gente tem outros tipos de classes, por exemplo, especificamente para abstração, certo? Mas nesse momento a gente vai criar uma classe veículo normal aqui, certo? Então a gente vai criar uma classe veículo, beleza? Um veículo pode receber o quê? Um veículo pode receber um nome, um veículo pode ter, por exemplo, um modelo, um veículo pode ter quantidade de passageiros que esse veículo suporta, certo? A gente não vai ir tão a fundo aqui por questão de simplicidade, certo? A gente vai deixar o nosso código mais enxuto aqui. Então a gente vai criar o seguinte, uma variável chamada protected nome, certo? E aqui já vem uma palavra nova para você, certo? Neste momento, nas aulas anteriores, a gente viu public e private, certo? E lembra que eu te falei que private só pode ser acessado dentro da classe em que foi criada essa variável aqui. Então, o que acontece? Quando eu utilizo uma variável protected, eu estou falando que essa variável pode ser acessada na classe em que foi criada ou nas filhas dela, certo? A gente vai aprofundar nisso aqui, então não se preocupe com isso. O que eu estou só te introduzindo as coisas aqui, porque quando a gente for falar de public, private e protected, você já vai entender melhor do que a gente está falando. Mas neste momento aqui, simplesmente imagine que eu estou protegendo essa variável nome de acesso externo aqui, certo? Então vamos colocar um nome, vamos criar um protected modelo, certo? E vamos criar um protected passageiros, que eu tinha falado, né? Passageiros, beleza? Então, para esse nome aqui, para questão de simplicidade, para esse nome eu vou pegar o nome mesmo do veículo, tipo se é um carro, se é uma moto ou qualquer outra coisa, certo? Para esse modelo, eu vou pegar o nome do modelo mesmo. Por exemplo, o carro pode ser Gol, sei lá, Fiesta, qualquer carro. Moto pode ser, por exemplo, CG, CGzinha. E passageiros, a quantidade de passageiros, certo? Então, QTD passageiros, beleza? Isso daqui, como vai ser um nome, então é uma string, certo? Isso daqui também vai ser um nome, então é uma string também. Então vamos colocar string. E isso daqui é um inteiro, certo? Então beleza, sabendo disso, a gente já pode criar o nosso construtor aqui. Então public function construct, certo? E aí eu vou receber uma string para o nome, uma string para o modelo e um int para o
passageiros. Então, vamos montar isso aqui. This nome igual a nome. This modelo igual a modelo. This passageiros igual a passageiros. Beleza? Até aqui nada de diferente do que a gente viu em aulas anteriores, certo? E aí, o que eu preciso aqui ainda? Você se lembra nas aulas anteriores que eu não consigo acessar isso daqui, se tiver private ou protected, eu não consigo acessar isso aqui externamente à classe. Então, a gente precisa de métodos getters. O setter está aqui no construtor, certo? A gente precisa de métodos getters para acessar esses atributos aqui, certo? Então, public function, get nome. Vamos já criar a base de todos aqui. Get nome, get modelo e get passageiros, certo? Uma outra coisa que eu não te introduzi anteriormente, eu já posso começar a te introduzir aqui, é que você está vendo aqui que eu estou forçando, estou induzindo isso aqui a ser uma string, certo? Estou induzindo isso aqui a ser uma string também, e isso aqui a ser um inteiro, certo? Então, nos meus getters, qualquer função em PHP, você também pode falar qual é o tipo de dado que é retornado por essas funções. Então, por exemplo, aqui no getNome, eu sei que vou retornar uma string, certo? Então, eu vou retornar uma string. Aqui no modelo, eu também vou retornar uma string, certo? E aqui no passageiros, eu vou retornar um inteiro aqui, aliás, certo? Então, aqui a gente pode configurar esses métodos aqui. Vamos ajeitar aqui e configurar isso daqui. Vamos aqui dentro e vamos aqui dentro, certo? Vamos ver o que o VS Code está falando aqui de erro. Olha lá, expected type string, certo? Para o retorno, só que como eu não estou retornando nada ainda, ele encontrou um void aqui, certo? Então, o que a gente vai fazer? Return this nome, beleza? Já corrigiu o errinho ali, certo? E aqui, return this modelo, certo? E aqui, return this o que? Passageiros. Prontinho. Então aqui a nossa classe mãe de todas, entre aspas, vai ser esta daqui. Beleza? Eu vou disponibilizar esse código, se você quiser baixar esse código, vai estar aí na descrição aí, para você dar uma lida aí no código inteiro, certinho? Então, aqui no meu index eu vou falar o seguinte. PHP declare strict types igual a 1. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um require once na minha classes barra veículo.php, certo? O que é o erro? Nossa, eu coloquei um igual aqui. Beleza, pronto, corrigido aqui. Então, até agora, tudo funcionando perfeitamente aqui. Beleza? Então, você vê que, conforme eu te falei anteriormente, essa classe aqui, ela vai ser uma base para outras classes, certo? Eu posso até, desse jeito que ela foi configurada aqui, eu posso até utilizar ela, se eu quiser, certo? Mas, nesse momento, conforme eu te falei, a gente vai criar classes mais específicas que vão herdar coisas dessa classe aqui, certo? Então, vamos criar uma nova classe aqui, por exemplo, chamada carro. Carro.php, certo? E eu vou fazer um negócio aqui, rapidão, só para você entender. Eu vou só criar uma classe, carro, certo? E vou abrir e fechar aqui as chaves aqui, certo? E essa classe carro, para ela herdar as coisas de veículo aqui, eu preciso falar o seguinte. Carro extends veículo, beleza? Então, a classe carro estende a classe veículo, certo? E aí, só para você entender, ó, eu não fiz nada nessa classe. Essa classe não tem absolutamente nada dentro dela aqui, certo? Então, só para que você entenda, eu vou vir aqui e vou criar um carro, certo? C1, suponho. E vou chamar, aliás, antes de fazer isso, eu preciso da minha classe carro aqui, certo?
Então, vou colocar o carro aqui. Então, new, carro, certo? E aí, a gente vai mandar um carro, que é um nome, né? Um carro. O modelo, sei lá, Gol, certo? E quantos passageiros ele suporta, que no caso aqui vai ser 4, beleza? Então, agora, eu posso usar algumas coisas dessa classe aqui. Por exemplo, eu vou dar um echo C1 get nome, certo? E vou executar isso aqui. É carro, beleza? O nome aqui. Você vê que algumas coisas aqui que você não tinha visto anteriormente. Por exemplo, eu criei um new carro, mandei para o construtor de carro, que não tem nada aqui, eu mandei o nome, o modelo e os passageiros, certo? E mesmo não tendo nada aqui dentro, ele configurou o nome, o modelo e o passageiro. Além disso, eu estou utilizando um método getNome que não foi criado aqui dentro, certo? Então, para você entender a herança, é isso. Essa classe veículo seria uma classe mãe, certo? Onde eu configurei os meus métodos assim, mais abstratos, certo? Onde, por exemplo, eu só preciso do getNome, getModelo, getPassageiros, beleza? E aí eu criei uma outra classe chamada carro que estende a classe veículo. Então, esse extends aqui está trazendo tudo que essa classe tem para dentro do meu carro aqui. Então, seria como se eu tivesse, entre aspas, copiado e colado tudo que está aqui dentro para cá, certo? E aí, então vamos configurar isso aqui bonitinho para a gente ver que aí a gente cria outros veículos aqui. Então, vamos fazer o seguinte, echo, vamos falar o seguinte aqui. O veículo, e aí a gente vai pegar o nome do veículo, então C1 getNome, barra modelo, certo? Então C1 getModelo. E aí eu vou pôr embaixo aqui, para não ficar muito longo aqui pro lado de cá, eu vou colocar embaixo aqui echo, sem quebrar a linha, para ficar tudo na mesma linha. Vou colocar suporta, ali já tem um espaço lá, suporta, e aí tantos, não é this, é C1 get passageiros. Beleza? Passageiros. E aqui sim eu vou quebrar a linha. Então vamos executar isso aqui. E aí o veículo carro Gol suporta 4 passageiros, beleza? Então até aqui tudo perfeitinho, tudo funcionando legalzinho, certo? Eu criei uma nova classe, como eu te expliquei, que estende os veículos, certo? Mas suponha que eu queira, por exemplo, vamos dar um exemplo abstrato aqui. Eu queira que o carro possa acelerar e os outros veículos, talvez, por exemplo, na bicicleta eu preciso pedalar, certo? E no carro eu posso acelerar. Então, no carro eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um método aqui dentro, public function, acelerar, certo? E aqui eu vou falar o seguinte, só vou dar um echo aqui para a gente entender melhor o que ocorreu aqui. Então, echo, aliás, vou colocar nome está acelerando. Vou quebrar uma linha aqui, certo? Então aqui, você vê que esse método acelerar não está presente no meu veículo, certo? Só que como eu puxei todos esses métodos aqui para o meu carro, esse acelerar foi incluído junto com tudo que veio no veículo, certo? Então aqui, eu posso vir aqui e falar C1, por exemplo, acelerar, certo? E aí se eu executar, o veículo carro Gol suporta 4 passageiros. O veículo está acelerando, certo? O carro, na verdade, está acelerando, beleza? E agora eu quero criar um outro tipo de veículo. Suponha que a gente vá criar a bicicleta aqui, no caso. Então eu vou criar uma nova classe, então um novo arquivo aqui, bicicleta.php, certo? E a classe eu vou abrir as tags do PHP, classe bicicleta, extends, veículo, certo? Então, essa classe bicicleta também é um veículo, só que essa classe bicicleta não acelera, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui dentro? Public function pedalar, certo?
E aí, aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, então vou copiar isso aqui para a gente andar mais rapidinho aqui. Então, eco diz nome está pedalando. Beleza? E aí, aqui eu vou criar um novo veículo, só que eu vou duplicar isso aqui, vou trazer a minha classe bicicleta para cá, bicicleta, certo? E aí, aqui eu vou criar, ao invés de C1, eu vou mudar isso daqui para B1. Beleza? Vou mudar em todos os locais aqui, aqui, aqui e aqui. Eu não vou mudar, aliás, aqui eu tenho que instanciar uma bicicleta, certo? Então, e aqui eu preciso mudar também as características dela. Então, veículo bicicleta. O modelo aqui, vou pôr Caloi, eu não entendo de bicicletas, ela tem duas rodas aqui, certo? Então aqui a gente vai colocar o seguinte, a gente vai fazer o seguinte aqui, eu vou deixar esse método acelerar aqui para você ver o que vai acontecer, certo? Você vê que a bicicleta vem da mesma classe que vem carro, certo? Vem da classe veículos, ela estende a classe veículos, certo? Porém, se eu executar isso aqui nesse momento, bicicleta tá errado, tá fora aqui, gente, desculpa, deixa eu mover isso aqui para dentro da classe classes aqui, e agora sim a gente vai executar, beleza? Então aqui, o veículo Gol suporta 4 passageiros, o carro está acelerando, que é esse acelerar aqui, certo? E daí veio aqui para essa linha aqui, certo? Essas duas linhas aqui, veio o veículo bicicleta Caloi, suporta 2 passageiros. Aliás, não suporta 2, né? O 2, no caso, teria aqui no cano da bicicleta, ou se a bicicleta fosse de garupa, né, no caso. Mas vamos pôr um só aqui. Então aqui suporta 1 passageiro. E aqui, ó, PHP fatal error, uncount error, call to undefined method em bicicleta acelerar. Ou seja, ele está falando que o método acelerar não está definido para essa instância de bicicleta aqui. Ou seja, a minha classe carro, apesar de ter herdado aqui da veículos, o método acelerar é somente dela. Esse método acelerar não existe nem em veículo e nem em bicicleta, certo? E a bicicleta só tem a mesma coisa do acelerar aqui. Esse método pedalar só pertence à bicicleta, não a veículo e nem a carro, certo? Então a bicicleta aqui, no caso, pode pedalar, beleza? E aí a gente executando isso aqui, o carro Gol suporta 4 passageiros, o carro está acelerando. O veículo bicicleta Caloi suporta 1 passageiro, isso aqui pode ser corrigido via código, mas vou deixar assim para questão de simplicidade. O bicicleta está acelerando, isso aqui também pode ser corrigido via código. Aliás, isso daqui é mais simples, né, da gente corrigir nesse método pedalar aqui, certo? Então vamos executar isso aqui, a bicicleta está pedalando, certo? Então a gente fez duas classes que herdam de uma classe mãe. Isso pode se estender ao longo do seu código, certo? Mas vamos manter isso simples aqui para essa aula e vamos criar só mais uma classe também que herda de veículo para que seja uma moto, por exemplo, moto.php. E aí eu vou copiar essa bicicleta aqui para a gente andar mais rapidinho, vou criar essa classe moto que estende veículos e a moto pode, deixa eu pensar, empinar, não faz isso não, mas é só para questão de exemplo aqui. A tal está aqui empinando, beleza? E eu vou deixar assim, e aqui eu tenho que trazer o arquivo da minha classe moto aqui, certo? E aqui eu vou duplicar isso daqui. E aí eu vou criar uma moto, né? No caso, vamos mudar tudo aqui. Vamos mudar isso aqui para moto, que é o nome. A marca é que eu tinha falado lá, CG. E ela suporta 2 passageiros, certo? E aqui vamos mudar para empinar, certo? E aqui eu vou colocar M1 ao invés de B1 ou C1. Vou mudar tudo aqui para M1, certo? E aí eu vou executar isso aqui para você ver o que vai acontecer. Então, beleza. O veículo carro Gol suporta 4 passageiros, o carro está acelerando, certo? Que é esse carro aqui. O veículo bicicleta Caloi suporta 1 passageiro, a bicicleta está pedalando.
O veículo moto CG suporta 2 passageiros, a moto está empinando, certo? Então, só mais uma vez, a herança trouxe tudo o que eu precisava para as minhas classes mais específicas aqui, certo? Essa classe aqui é chamada também de classe mãe ou de super classe, certo? Essa é uma classe mãe, ela não herda de ninguém, certo? E essas classes aqui são chamadas de subclasses, ou classes filhas também, certo? O que você achar melhor de chamar aqui, certo? Então, isso é uma subclasse e isso é uma subclasse da classe veículo, certo? Então é isso, galera. Essa foi a herança de um jeito mais simples que eu podia trazer para você, certo? E conforme eu te expliquei no começo da aula, a gente vai aumentando a complexidade disso ao longo das próximas aulas, beleza? Então é isso, pessoal. Vou deixar essa aula aqui assim. Se você gostou, dá um joinha pra gente. Se não for inscrito, se inscreve no canal e eu te vejo na próxima aula. Grande abraço!